Vocês sabiam, galera, que existem animais tão raros que poucas pessoas no mundo já tiveram o privilégio de ver eles? Esses animais vivem escondidos, longe de tudo, e quase ninguém sabe que eles realmente existem. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Alifatos. E no vídeo de hoje, pessoal, vocês vão ver esses animais que quase nunca aparecem para ninguém. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antílope caçador. Esse bicho foi descoberto, galera, lá no Quênia em 1888 e desde então chama bastante atenção pelos seus chifres, que são bem grandes, e também pelos seus olhos, que podemos dizer que são extremamente diferentes. Mas, apesar dessa aparência, digamos, bem exótica, e até ser fácil de identificar eles, mas é quase impossível, galera, ver um desses ao vivo. Isso porque, galera, hoje em dia existem só entre 300 a 500 desses animais no mundo. E o pior, pessoal, é que nenhum deles vive em cativeiro. Ou seja, se continuar desse jeito, não vai ter muito o que fazer e eles vão acabar desaparecendo de vez, galera. E se isso acontecer, vai ser a primeira vez que um mamífero africano é extinto nos tempos modernos. E isso é bem triste, né, galera? Já que no futuro o único jeito de conhecer esse animal vai ser apenas por fotos. Vombate de nariz peludo do norte. Tem muitas pessoas que dizem que esse é um dos animais mais fofos que você vai ver. Ou melhor, galera, que talvez você nunca veja, já que ele é super raro. Ele tem um corpo bem compacto, meio gordinho, com pernas curtinhas e uma cauda pequena. E esse é outro, galera, que está criticamente ameaçado de extinção. E outra curiosidade interessante sobre eles, galera, é que ele é o maior mamífero escavador híbrido do mundo. Até por isso que ele adora viver debaixo da terra, cavando e se escondendo. Então, encontrar um desse na natureza é quase impossível. Por isso que a maioria das pessoas só consegue ver ele em zoológico ou em algum centro de conservação. Pangolim. Esse é outro daqueles bichos, galera, que quase a gente não vê na natureza. Mas isso é por um motivo, podemos dizer, até que bem triste, pessoal. Ele é super tranquilo e até que é bem tímido e faz de tudo para evitar contato com os humanos. E com razão, galera, já que infelizmente tem muitas pessoas que acabam querendo caçar eles. Só para vocês terem uma ideia, milhares deles são capturados todos os anos, galera. Inclusive, esse é o animal mamífero mais traficado do mundo. Isso porque a carne dele é considerada uma iguaria em países como a China e o Vietnã. E essas escamas, que parecem de um tatu, são usadas em remédios da medicina tradicional. Por causa disso, hoje todas as espécies desse animal estão ameaçadas de extinção. Ainda bem, galera, que tem muitas ONGs e grupos de proteção animal que estão tentando salvar a espécie, mas a situação deles ainda, galera, está bem complicada. A verdade é que com o número deles diminuindo cada vez mais, a maioria das pessoas vai acabar conhecendo esse animal no futuro apenas por fotos ou vídeos, o que é uma pena, né, galera? Cegonha do bico de sapato. Esse animal vive lá nos pântanos da África Oriental, perto, galera, do rio Nilo, e é simplesmente diferente de tudo. Ela pode chegar a 1,5 m de altura e abrir as asas em mais de 2 metros de largura. Mas o que mais chama a atenção nela mesmo, galera, é o bico, que literalmente parece um sapato. Então, por causa dessa aparência, digamos, diferente, tem gente que acha ela até meio esquisita. Outros já acham ela meio assustadora. Mas o mais bizarro, galera, é que ela consegue ficar imóvel por horas, só olhando com aquele olhar dourado que parece até que está te julgando. Chega até a dar um certo arrepio, galera. Mas, até hoje, pouca gente teve a sorte ou o susto de ver um desses ao vivo.
mas quem vê ela nunca esquece. Mussaranho elefante. O nome desse bichinho, galera, já é confuso por si só, já que ele não é um mussaranho e, claro, muito menos um elefante, galera. Na real, ele é um bichinho bem pequeno que mede entre 10 a 30 centímetros, mas, por incrível que pareça, ele é bem mais próximo dos elefantes do que dos próprios mussaranhos. E mesmo sendo minúsculo, mas ele é bem resistente e consegue viver em várias florestas, montanhas e até em áreas abertas, tipo planície. Mas, mesmo eles vivendo em vários lugares, galera, quase ninguém consegue ver esse bichinho por aí, principalmente porque ele é pequeno demais para chamar a atenção. E segundo, porque ele pode correr a quase 30 quilômetros por hora. Então, podemos dizer que esse é um dos mamíferos mais curiosos e até esquisitos do planeta, ainda mais que um animal desse tamanho, sendo parente distante de um enorme elefante, é mais uma daquelas loucuras incríveis que a natureza inventa, né, galera? Sapo roxo. Os sapos são bastante conhecidos por suas cores, tamanhos e até venenos, né, pessoal? Mas esse é diferente de tudo. Além disso, ele é bem raro, inclusive só é encontrado lá na Índia. Mas, embora ele seja muito raro, ele já existe, galera, há incríveis 100 milhões de anos. E mesmo assim, ele é extremamente difícil de ser encontrado. Isso porque ele é do tipo escavador, ou seja, passa a maior parte do tempo debaixo da terra. E por isso que ele foi ignorado pelos cientistas por tanto tempo. E por incrível que pareça, galera, ele só foi oficialmente descoberto em 2003. Então, podemos dizer que esse sapo roxo é um verdadeiro mestre de escapar dos humanos. E se até os cientistas tiveram dificuldade de encontrar um, será quase impossível algum dia a gente conseguir ver esse sapo de perto, né, galera? Mergulhão de capuz. Esse pássaro também é um daqueles extremamente antigo, galera. Só para vocês terem uma noção, ele está por aqui há mais de 35 milhões de anos. Mas, hoje em dia, ele é só encontrado raramente em algumas regiões do sul da Argentina. Então, com isso, vocês já entenderam o tanto que ele é raro. Uma pena, pessoal, porque ele é uma ave incrível, com penas pretas e brancas que chamam bastante atenção. Mas, infelizmente, pessoal, ele também está na lista dos animais criticamente ameaçados de extinção, já que existem menos de 1.000 dessas aves no mundo. E isso se deve muito, galera, por causa das mudanças no clima, que secaram muitos lagos onde eles costumavam se alimentar e também viver. E como eles também têm uma taxa de reprodução bem baixa, a situação ficou ainda mais complicada. Mas, por sorte, galera, algumas organizações vêm cuidando da espécie e ajudando a manter a população mais estável. Mas ainda é bem difícil ver um desses na natureza. Mas o importante, pessoal, é que eles ainda estão por aqui. Galágo anão de rondo. Ele vive, pessoal, lá na Tanzânia, no meio das florestas subtropicais, e é o menor da raça que existe. Ele parece, pessoal, tipo um mini macaquinho, com os olhos enormes e orelhas bem grandes. E provavelmente vocês nunca ouviram falar dele, mas relaxa, que muita gente também não. Isso porque ele é bem pequeno e vive escondido. Por isso que quase ninguém consegue ver um desses ao vivo na natureza. O problema é que eles vivem em uma área super pequena, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, é menor que 100 quilômetros quadrados. E essa área está ficando cada vez menor, justamente por causa do desmatamento. E com isso, ele acabou entrando na lista dos mamíferos mais ameaçados do planeta, galera. Mas, se um dia você tiver a sorte de ver um desses pessoalmente, pode apostar
que vai ser uma das criaturas mais adoráveis que você já viu, já que muita gente até afirma que ele é um dos animais mais fofos e pequenos que você vai ouvir falar. E aí, galera, qual desses animais vocês acharam mais impressionante? Comentem aqui embaixo e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!